Salmos 67. Ó Deus, tem piedade de nós e abençoa-nos. Faz com que a tua luz brilhe sobre nós, para que se conheçam na terra e os teus caminhos, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações exultem de alegria, pois tu governas os povos com justiça e regas as nações do mundo. Louvem-te os povos, ó Deus, que todos os povos te louvem. O campo dá os seus frutos e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o hão de tratar com respeito. Podemos orar antes de começarmos? Vamos orar. Pai Santo, estamos aqui esta manhã para te louvar. Isso é o nosso supremo objetivo e não queremos dar glória a qualquer outra coisa. Ajude-nos esta manhã a fazer isso enquanto há a pregação da Tua Palavra. Peço já a presença do Teu Espírito Santo para que as minhas palavras possam ser corrigidas se não estiverem bem encaixadas com a Sua Palavra Santa. Que esta manhã seja uma manhã abençoada, porque aqui encontramos o nosso Senhor, nosso Deus. Desafia-nos esta manhã, Pai, para ser um povo mais atento à Tua Palavra, um povo pronto para Te obedecer. Oramos tudo isso em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. É uma honra estar aqui para pregar na nossa igreja. Obrigado pela esta oportunidade de partilhar a palavra de Deus convosco. Não há nada melhor do que uma igreja que tem uma grande admiração para a palavra de Deus e hoje espero a pregação possa ser usado pelo Espírito Santo nas nossas vidas e pela glória de Deus. De facto, a minha oração esta manhã é que a palavra de Deus pregada possa servir no processo da nossa transformação, em cooperação com o plano de Deus para o seu povo chamado Segunda Igreja Batista de Lisboa. Não costumo pregar, pode ser uma surpresa, não costumo pregar, e esta, de facto, é a minha primeira vez para pregar aqui em Portugal. 7 anos é a minha primeira vez. Um facto interessante sobre mim, eu preguei pela primeira vez quando tinha 14 anos. Naquela altura, a minha família estava a viver no Quênia, na África, e eu fui visitar uma aldeia com um dos estudantes no seminário onde o meu pai ensinava. Nós fomos sozinhos e passamos uma semana na sua terra, na terra do estudante. E foi muito bom. Chegou domingo e acordamos muito cedo para andar os 10 quilómetros para a igreja. Quando chegamos à igreja, o meu amigo disse: Mark, tu vais pregar, com 14 anos. Eu disse: como? Ele disse: vais pregar. De facto, o pastor daquela igreja ficou fora. De facto, ele tinha 4 igrejas e não podia estar naquela igreja naquele dia. E por isso, como filho de missionário, foi escolhido eu. Felizmente, eu tinha quase 20 minutos para preparar um sermão, que eu fiz, e acho que correu mais ou menos bem. Graças a Deus, o Tiago deu-me mais do que 20 minutos. Deu-me pelo menos 2 semanas para preparar. O meu objetivo esta manhã é simples: exaltar Deus pelo nosso estudo de palavra e que nós, em resposta, oferecermos as nossas vidas a Deus como ofertas vivas, santas e agradáveis. E que deixamos Deus fazer a sua vontade de acordo com a Santa Escritura, nas nossas vidas e na vida da nossa igreja aqui. Que Deus seja exaltado hoje com a pregação e na nossa resposta também. O texto para hoje é Salmos 67. E só para nos ajudar a entender os Salmos, às vezes na nossa Bíblia temos uma página antes do livro dos Salmos, ou antes da carta, antes do livro, que tem algumas coisas sobre o livro.
E na Bíblia para Todos, na página 718, nós temos uma página que explica bem os Salmos. E por isso quero ler o terceiro parágrafo, só para entender melhor o que estamos a encontrar aqui no nosso texto. Diz assim: os Salmos são de várias categorias: hinos de louvor e adoração a Deus, cânticos sobre a majestade divina, súplicas por proteção, ajuda e salvação, expressões de arrependimento, confissão de culpa e pedidos de perdão, cânticos de gratidão pelas bênçãos divinas, cânticos de Sião, petições para que os inimigos sejam castigados. Alguns salmos são orações de caráter pessoal, que expressam sentimentos íntimos. Outros representam os sentimentos de todo o povo de Deus. É uma boa explicação em geral sobre os salmos. E Salmos 67, o nosso texto para hoje, este salmo é um cântico, ou seja, um hino de louvor e adoração a Deus. Foi escrito para ser cantado no culto de louvor. Não sabemos quem escreveu este salmo, provavelmente David, ou um autor desconhecido. Mas sabemos que este salmo era usado como um convite a louvor a Deus. E hoje no nosso culto de hoje, queremos cantar este salmo, pedindo aos nossos corações para louvar o nosso Deus. Uma das minhas filhas, e não vou dizer qual, quando eu estava a preparar este sermão, ela estava a ajudar-me a fazer esta mensagem, encorajar especialmente a mensagem. E quando ela chegou nesta frase, ela, cheia de medo, perguntou-me: mas pai, não vais cantar, pois não? E não vou cantar agora. Mas o nosso desejo é cantar com a nossa alma, cantar com o nosso coração este salmo. Salmo 67 é um salmo sensacional. Um salmo que, em poucas palavras, fala sobre o perfeito plano de Deus e o seu objetivo no nosso mundo. E fala também sobre o nosso propósito. Vocês já sabem qual é o vosso propósito aqui no nosso mundo? Alguém sabe qual é o propósito da igreja? Aqui no Salmos 67 encontramos o nosso propósito e também o propósito da igreja. Quero falar esta manhã sobre dois assuntos, ou pontos. O primeiro ponto, o assunto, nós podemos encontrar nos versículos 2 e 3. E pode ser resumido nestas palavras: abençoado para ser uma benção. Abençoado para ser uma benção. No nosso texto, nós temos: o Deus tem piedade de nós e abençoa-nos. Faz com que a tua luz brilhe sobre nós, para que se conheçam na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. O primeiro ponto 1, é a benção de Deus não termina conosco. Vejamos aqui no texto que a benção de Deus não termina conosco. Ou seja, não estamos no centro da nossa história. Desde a primeira página da Bíblia até a última, Deus não nos criou para ser uma figura central da história. Mas Salmos 67 começa com um pedido de Deus que Ele tenha piedade de nós, ou nas outras traduções que alguns têm, misericórdia de nós e abençoa-nos. Mas o objetivo desta benção é uma razão muito, muito importante. Para que se conheçam na terra os seus caminhos e em todas as nações a sua salvação. Hoje em dia, a tentação dentro e fora da igreja é pedir a benção de Deus para nós, mas sem qualquer outro objetivo. Temos muitos exemplos fora da igreja. Deus quer que estou feliz, e um deles, não é? E isso coloca-nos no centro de tudo. Esta é a ideia, a minha felicidade acima de tudo, que hoje em dia é muito procurada, diz que Deus existe só para nos agradar.
numa frase só, a ordem da criação é invertido e os resultados são catastróficos. Dentro da igreja, nós temos o mesmo problema. Um pedido de Deus de benção que termina conosco também cria grandes problemas. E temos muitos exemplos disso nas igrejas, que procuram uma benção de Deus que realmente é um pedido para mais dinheiro, mais influência, mais de qualquer coisa que não temos agora, mas queremos. O pecado que fazemos fora da igreja ou dentro dela é um pecado de egoísmo e ainda pior, o pecado de colocarmos-nos no centro de tudo enquanto Deus é obrigado a responder aos nossos pedidos. Isso não é o que nós vejamos aqui no Salmo. Ponto 1, ponto 2. A benção de Deus é destinado às nações e resulta em glória e louvor a Deus. A benção de Deus é destinado às nações e resulta em glória e louvor a Deus. O autor deste Salmo, Salmo 67, faz um grande pedido. Que Deus tenha piedade de nós e abençoe. Que Deus faça a sua luz brilhar sobre nós. E é um pedido muito parecido com a benção de Arão aos israelitas. Números 6, 44 a 46 diz, 24 a 26 diz, que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor te mostre o seu rosto acolhedor e te trate com bondade. Que o Senhor olhe para ti e te conceda a paz. No livro de Números, tal como nós estamos a aprender na nossa série de Êxodo, dos 10 mandamentos, Deus oferece a sua bênção ao povo israelita. Porque Deus os escolheu para ser um povo santo, não porque os israelitas fizeram algo bom para receber a bênção de Deus. Isso é muito importante. Mas porque Deus queria revelar, através da pequena nação de Israel, o seu grande, cósmico, misterioso plano para o nosso mundo. Lembra que Deus deu a lei depois da libertação do Egito e depois da passagem do Mar Vermelho. E aqui no texto que temos para hoje, vejamos mais uma peça que através do povo de Israel, porque este foi escrito ao povo israelita, né? A bênção de Deus vai para todas as nações, para que se conheçam na terra os caminhos do Senhor e em todas as nações a salvação de Deus. E por isso afirmamos aqui no texto, nestes 2 versículos, a bênção de Deus é destinado às nações. A bênção de Deus é destinado às nações. E claro, recebemos a benção, mas é destinado para as nações. Salmos 96 e 3 diz: anunciem entre os povos a sua glória e em todas as nações as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de louvor. Entre os povos a sua glória e em todas as nações. E a glória é destinada a Deus. Salmos 117 diz: nações e povos, louvem e glorifiquem todos o Senhor, porque é grande o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor é eterna. E por isso, temos aqui 2 coisas que estão a acontecer. A bênção de Deus destinada às nações e a glória destinada a Deus. Não podemos perder este padrão que está a acontecer. Deus oferece a benção, começa com Ele, mas é destinado às nações e a glória fica com Deus. Ponto 1, ponto 3. A benção de Deus é completamente e perfeitamente realizada na pessoa de Jesus Cristo. Isso que é um ponto muito importante. Muito importante. A benção de Deus não termina conosco. A benção de Deus é destinada às nações e resulta em glória e louvor a Deus. E a benção de Deus é completamente e perfeitamente realizada na pessoa de Jesus Cristo. O Salmo faz uma grande ligação entre a benção de Deus e a sua salvação. O plano de Deus para nos salvar
que é revelado completamente e perfeitamente em Jesus Cristo. A carta aos Efésios 1, 4 a 14, diz isso ainda melhor. Podem ler comigo a carta de Efésios 1, 4 a 14. Página 1325, se estás a usar a Bíblia para todos. A carta aos Efésios 1, capítulo 1, 4 a 14. E o meu desejo é ler eu sei que é 10 versículos, mas o meu desejo não é só tirar um versículo para dizer, esta mostra o que estou a dizer. A ideia é dizer ou falar sobre este capítulo inteiro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, que nos encheu de bênçãos espirituais em Cristo nos céus. Pois, antes do mundo existir, Ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dele em amor. Ele destinou-nos para sermos seus filhos por meio de Cristo, conforme era seu desejo e vontade, para louvor da sua graça gloriosa, que ele gratuitamente nos concedeu no seu amado Filho. Pelo sacrifício da sua morte, fomos libertados e recebemos o perdão dos pecados em virtude das riquezas da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Cristo. Esse plano consiste em levar o universo à sua realização total, reunindo todas as coisas em submissão a Cristo, tanto nos céus como na terra. Foi em união com Cristo que também receberam a palavra de verdade, a boa nova da salvação. Foi também em união com Cristo que creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1, 4 a 14. A benção, então, de Deus é destinada às nações, é realizada em Jesus Cristo. E este facto deve produzir em nós uma grande realização, ou pelo menos algumas realizações. Uma de alegria, que nós já foi lido, mas também uma realização se a benção de Deus é realizada em Jesus Cristo e foi criada para as nações, o que significa quando há pessoas ou nações que não entendem isso. Por exemplo, aqui em Portugal. Qual é que significa quando existe um país como o nosso que não está consciente da salvação de Deus por meio de Cristo? De acordo com as últimas estatísticas, Portugal tem uma população de 10,3 milhões de pessoas. E apenas 1% são identificados como evangélicos. Eu li um artigo que diz 1% dos protestantes e às vezes nós dizemos 1% de evangélicos. Pode ser 1, 2%. E se acrescentamos mais, está tudo bem. 1, 2 ou 3%. Provavelmente há mais do que 1%, provavelmente um bocadinho, ligeiramente mais. Mas isso significa que, provavelmente, e com certeza, a maior parte da população portuguesa não tem uma relação pessoal com Jesus Cristo. E estas pessoas ainda não entregaram as suas vidas a Deus, mas vivem em contínua rebelião contra Deus. E já não é muito popular dizer isso, que a maior parte da população portuguesa vive em rebelião contra Deus. Mas esta é a nossa realidade que encontramos aqui. 1%, talvez mais, talvez menos,
das pessoas que já entregaram as vidas a Jesus, significa que 90 e tal % ainda não fez isso. E por isso temos esta diferença entre o que o Salmo está a dizer e a realidade que nós temos. E se a benção de Deus é destinada às nações e vivemos nesta realidade, o que devemos pensar ou fazer? E o segundo ponto que temos para hoje é louvor e missões. Louvor é o principal objetivo da Igreja e todos os seus crentes. Louvor é o principal objetivo da Igreja e todos os crentes. E sei que é um bocadinho estranho que um missionário está a dizer isso, não é? Porque quando os missionários gostam de pregar, gostam de falar sobre missões, não é? Mas, de facto, louvor é o principal objetivo da Igreja e de todos os crentes. No nosso texto para hoje, Salmo 67, o que acontece quando a benção de Deus é realizada nas nações? Versículos 4 e 5 dizem: Louvem-te os povos, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações exultem de alegria, pois tu governas os povos com justiça e regas as nações do mundo. O padrão é que a benção de Deus, e note também, tudo começa com Deus, tudo, é para o nosso bem e destinada às nações com o propósito de exaltar Jesus Cristo e termina em louvor a Deus. O nosso propósito desde a criação do mundo é louvarmos Deus. Não existe nada mais importante do que isso. Escutem o que está escrito por João, o apóstolo João, no livro de Apocalipse 7. Em seguida, vi uma tal multidão, impossível de contar. Eram de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, vestidos de branco, diante do trono e diante do Cordeiro, e tinham ramos de palmeira nas mãos. Diziam com voz muito forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam de pé à volta do trono, dos anciões e dos 4 seres vivos, prostraram-se por terra diante do trono e adoravam Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus, por todo e sempre. Amém. O nosso propósito, agora e para sempre, é louvar o nosso Deus, e o nosso desejo é exatamente o que o apóstolo João viu no Apocalipse. Uma multidão de todas as nações louvando e glorificando Deus. Mas a nossa realidade ainda não é a realidade que João viu, e por isso existem missões. Missões existem porque não existe o louvor. Missões existem porque não existe o louvor. Jesus, antes de voltar ao céu, deu-nos a grande comissão. E a partir daí, a igreja começou a ser uma igreja preocupada com a grande tarefa de levar o nome de Cristo às nações. Diz Jesus em Mateus 28, 18 a 20, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo enquanto eu tenho mandado. E sabem que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. O imperativo aqui na Grande Comissão é ir. E enquanto estamos a cumprir esta comissão, nós fazemos discípulos, batizamos-nos e ensiná-los. E o que acontece é uma coisa muito, muito bonita. Louis Giglio, um americano, diz que existe um efeito cascata no Evangelho que é inevitável. Existe um efeito cascata na graça verdadeira. Ela não nos instiga para apenas nos sentarmos e contemplarmos o que nos aconteceu. Ela instiga-nos a proclamarmos o que nos aconteceu,
e o que pode acontecer a qualquer um no planeta. Mas fazemos tudo isso por quê? Qual é o nosso principal objetivo? Às vezes, missionários dizem que motivação é uma grande paixão para pessoas, ou pessoas perdidas, ou pessoas que precisam de ouvir a boa palavra, a boa nova. Às vezes, a motivação é uma grande necessidade das pessoas pobres, porque é uma grande necessidade. Nós vivemos num país, em Portugal, por exemplo, que tem muito. Apesar da crise e apesar de tudo, nós temos muito. A bênção de Deus é evidente. Há pessoas, há nações, há povos que realmente não têm muito. São pobres. Mas, se colocarmos estas razões no centro dos nossos esforços, não estamos a entender bem Salmo 67, nem o grande plano de Deus. E acreditem em mim, não vamos aguentar a dificuldade da tarefa, nem as exigências do Evangelho. Porque é difícil. O Evangelho, a proclamação do Evangelho é difícil. É muito difícil. O meu cunhado, David, foi para a Índia em 2006. E com a família inteira, deixaram tudo lá nos Estados Unidos, ouviram a chamada de Deus e foram para a Índia. Um país um bocadinho diferente do que é os Estados Unidos. Né? Ele lá começou o trabalho missionário numa cidade chamada Hyderabad. E Hyderabad é uma cidade grande, é uma cidade que tem cerca de 10 milhões de pessoas numa cidade só. Imagina a população de Portugal inteira numa cidade. E Hyderabad é assim. Depois de alguns meses de trabalho missionário, eles começaram bem e começaram a aprender a língua e a cultura e tudo. O grande trabalho, com 10 milhões de pessoas dentro daquela cidade, com muitas necessidades nas ruas, na cidade, em qualquer parte da cidade havia necessidade. Eu recebi uma chamada do meu cunhado David. E foi um bocadinho estranho, porque eu notei a tensão na voz, né? E ele disse, Mark, não consigo fazer isso. E eu estava perguntando, então, o que se passa, o que está a acontecer aí? E eu disse, eu estou no telhado, lá em cima do edifício. Lá na Índia é sempre assim, um espaço lá em cima, podes subir aí para ver a cidade, para evitar o calor também. E ele fugiu aí para me chamar. Ele disse, não consigo. Mark, não consigo. Porque ele foi para a Índia com esta ideia de trazer o Evangelho, de amar os indianos, para fazer tudo para alcançar os povos aí. E ele disse, não consigo. Estou farto. Ele disse, não o amo. Que é uma coisa que, quando o missionário diz, não amo as pessoas, fatalmente é uma coisa que nós pensamos, então, ele já está feito. Então, volta para os Estados Unidos e não faça isso, né? Mas, acidentalmente, o meu cunhado encontrou algo fantástico naquele momento. A realização que missões não têm nada a ver com a nossa capacidade de amar, salvar ou fazer algo bom. Não é conosco. E, felizmente, ele ainda está lá. Está quase a fazer 10 anos naquela terra, ainda está lá, porque lá encontrou algo fantástico. John Piper, autor e pregador americano, diz: as missões não são o principal objetivo da igreja, mas sim o louvor. As missões não são o principal objetivo da igreja, mas sim o louvor. As missões existem porque não existe o louvor. Por isso, o louvor é o combustível e o objetivo nas missões. As missões começam e acabam em louvor. Quando fazemos exatamente o que Jesus disse na Grande Comissão, Deus é louvado. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: tudo isto acontece para o vosso bem, a fim de que, sendo muitos a experimentar a graça de Deus, sejam muitos também a agradecer
a sua bondade e dar-lhe a glória. O resultado da grande comissão é glória e louvor a Deus. Nós enviamos missionários porque sabemos que as nações precisam de ouvir a boa nova de Jesus Cristo e sem ela são completamente perdidas. Sem ela são completamente perdidas. E a nossa motivação e a nossa vontade de deixar tudo, incluindo família, bens, promessas de uma vida confortável, é que as nações não louvem Deus. E sabemos que não há satisfação nas vidas das pessoas e nas nações sem conhecer os caminhos do Senhor e a sua salvação. Charles Spurgeon, o grande pregador inglês, diz: as nações nunca se satisfeitas até seguirem a liderança do grande pastor. Elas podem mudar os seus modos de governação, de monarquias para repúblicas e de repúblicas para comunas, mas manterão sempre a sua miséria até que se curvem perante o Senhor de tudo. Uma breve palavra sobre a nossa presença aqui em Portugal. De vez em quando há pessoas que nos perguntam: então, por que vocês estão aqui? E depende da pessoa, há várias respostas, né? Fora da igreja é um bocadinho mais difícil, porque às vezes estamos a explicar, somos missionários, mas não somos testemunhos de Jeová, ou não somos mormons. Ou não. É muito difícil explicar porque pessoas pensam que um missionário é uma coisa ou outra. Né? Mas a resposta é que nós estamos aqui simplesmente porque queremos ver Deus louvado aqui em Portugal. Deixe-me repetir isso. Nós estamos simplesmente aqui porque queremos ver Deus louvado aqui em Portugal. Nós estamos aqui em cooperação convosco, a Igreja, para que a nação de Portugal conheça os caminhos de Deus e a sua salvação. Porque acreditamos o que o apóstolo Pedro disse nos Atos dos Apóstolos: e não há salvação em nenhum outro. Pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Não há salvação em nenhum outro. E quando nós acreditamos isso, e realmente acreditar, não há nada mais importante do que a glória de Deus e o nosso desejo para proclamar o Evangelho, resultando em ardente louvor a Deus. Louvor em que há grande fogo, que queima, que brilha, que é fervoroso, aqui em Lisboa, aqui em Portugal. Sabemos ainda que quando há uma preocupação verdadeira com a glória de Deus e discípulos estão a fazer feitos, igrejas são plantadas e o nome de Deus é glorificado. Um exemplo da Bíblia, na primeira carta aos Tessalonicenses. Disse isso em inglês, porque não posso pronunciar aquela palavra. É horrível. Eu tentei muitas vezes em casa. E todas as vezes as minhas filhas disseram: não, pai, não é assim. Qual é? Exatamente. Podemos ir lá, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, 2 a 10. Página 1342. Se alguém está a usar a Bíblia para todos, página 1342. A primeira carta às pessoas de Tessalónica. Capítulo 1, versículos 2 a 10. Diz: damos sempre graças a Deus a vosso respeito, recordando-nos de todas as nossas orações. Com efeito, conhecemos bem a vivência da vossa fé, a dedicação do vosso amor e a coragem da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. E sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele vos escolheu, pois nós vos anunciamos a boa nova do Evangelho, não só com palavras, mas investidos de poder,
com a força do Espírito Santo e profunda convicção. Sabem como nos comportamos no vosso meio para o vosso bem. Da vossa parte seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor, acreditando na sua palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Desse modo, tornaram-se um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Da vossa comunidade, a palavra do Senhor propagou-se, não só pela Macedônia e pela Acaia, a vossa fé em Deus defendiu-se por toda a parte, de tal modo que nem é preciso acrescentar mais nada. Com efeito, todos falam bem a vosso respeito, pelo acolhimento que nos dispensaram e pelo modo como se converteram, abandonando os falsos deuses para servirem o Deus vivo e verdadeiro, e como esperam agora que volte dos céus o seu Filho, Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a que nos livra do castigo que está para vir. O que acontece quando estamos preocupados com a glória e o louvor de Deus? O apóstolo Paulo, estava completamente preocupado pela glória de Deus e deu a sua vida para anunciar a boa nova nas terras onde o louvor de Deus não estava a ser praticado. E o que aconteceu naquela terra, de acordo com este texto? Pessoas converteram-se, abandonaram os falsos deuses, começaram a servir o Deus vivo e verdadeiro, e eles sofreram. E uma coisa aqui que é importante dizer, eles sofreram. Porque quando o Evangelho é pregado, há sofrimento. Quando pessoas abandonam os falsos deuses, há sofrimento. Acontece. E aqui o apóstolo Paulo está claramente a dizer isso. Sofrimento acontece. E a igreja foi plantada naquela terra. E com alegria aceitaram a palavra de Deus. Pois há sofrimento, mas com alegria aceitaram a palavra de Deus. A igreja foi plantada e o apóstolo Paulo, neste texto, não tinha de acrescentar mais nada. Porque missões começaram aí e acabaram em louvor. E a nossa oração, a minha oração, para o nosso trabalho aqui, para esta igreja aqui, e que isso acontece muitas vezes aqui em Portugal. Vez após vez após vez. E é curioso, porque aqui não vejamos bem os resultados, né? E acho que este é importante. Nós só temos aqui no texto o que aconteceu quando o Evangelho chegou numa terra, como com alegria elas aceitaram a palavra de Deus, sofreram, mas abandonaram os falsos deuses, e o resultado era a igreja foi plantada aí, naquela terra, mas não sabemos mais do que isso. Mas sabemos que o apóstolo Paulo não tinha de acrescentar mais nada. E quero que isso é dito sobre nós uma vez no futuro. Que daqui a 100 anos, ninguém lembra o meu nome, ninguém lembra o nome de Tiago, mas que isso está escrito sobre a nossa igreja, sobre o que aconteceu em Portugal. Que tudo começou e acabou em louvor. E não há preciso acrescentar mais nada, porque o louvor de Deus aconteceu aqui, nesta igreja, na rua, em Lisboa e em Portugal. Só tenho 4 pontos de reflexão para terminar. Só tenho 4 pontos de reflexão sobre este texto aqui, Salmos 67. O primeiro, nós recebemos a bênção de Deus para abençoar outros e até as nações. Nós recebemos a bênção de Deus. Lembra que a bênção de Deus não termina conosco, mas é para as nações. E a melhor bênção possível
em uma relação com Jesus Cristo que resulta em louvor a Deus. Vejamos isso no início, né, do texto. Deus tem piedade de nós, abençoa-nos, a benção de Deus sobre nós, para que se conheçam na terra os teus caminhos e em todas as nações a sua salvação. E a salvação de Deus é realizada em Jesus Cristo. Isso é que é a maior benção possível. O segundo ponto. Se a nossa igreja não levar a sério a glória e o louvor de Deus, a igreja nunca será efetiva na tarefa da Grande Comissão ou nas missões. E quero falar especificamente para a nossa igreja, porque isso que é tão bom, que estou aqui a pregar, não porque não tem nada a ver comigo, mas porque não sou pastor que hoje estou a pregar e amanhã vou ficar numa outra igreja. É bom que estamos aqui porque quero fazer uma aplicação à nossa igreja. E isso que é, se a nossa igreja não levar a sério a glória e o louvor de Deus, a igreja nunca será efetiva na tarefa da Grande Comissão ou nas missões. Terceiro ponto. Se a nossa igreja não está efetiva nas missões, significa que não está a cumprir o objetivo que ela foi criada para fazer. Ou seja, está a ser desobediente. Se a nossa igreja não está efetiva nas missões, significa que não está a cumprir o objetivo que ela foi criada para fazer. A igreja foi criada para fazer isso. Ou seja, está a ser desobediente. Não é tão popular dizer isso do púlpito, mas quando a igreja não está a fazer isso, está a ser desobediente a Deus. E queremos ser uma igreja que, em palavras e nos atos que fazemos, uma igreja que é obediente a Deus. O quarto ponto. Se a nossa igreja levasse a sério a glória e o louvor de Deus, se ela fizesse tudo que é preciso para cumprir o nosso objetivo, o louvor de Deus aqui em Lisboa, em Portugal, na Europa e o mundo, ia transformar as nossas vidas e as vidas das pessoas que Deus vai chamar para uma vida eterna. Quando cumprimos esta grande tarefa, o nosso objetivo, o que fomos criados para fazer, resulta em glória a Deus e a nossa transformação. Nas nossas vidas e nas vidas dos outros. E o quinto. Não é possível terminar sem mencionar uma coisa muito, muito importante. Provavelmente há pessoas aqui que ainda não fizeram uma decisão para seguir Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E talvez hoje a pregação da palavra não fizesse muito sentido. Eu sei. Mas se eu pudesse sublinhar a importância de uma coisa só, queria dizer que Deus vos criou para o louvar. E Deus está a chamar-vos pela fé e por meio de Jesus Cristo para serem reconciliados com Ele. Se tiverem questões ou quiserem falar mais sobre isso, podem falar comigo, com um dos pastores e um dos membros desta igreja. Porque sabemos que, de acordo com a segunda carta aos Coríntios 6, versículo 2, pois é agora o tempo oportuno. Este é o dia em que se pode alcançar a salvação. E isso ponto que é muito importante dizer. Todas as vezes que pregamos o Evangelho, todas as vezes que pregamos aqui na igreja, que há salvação pela fé e por meio de Jesus Cristo. E queremos encorajar pessoas para responder assim. Que Deus nos ajude.